eu iria apresentar para vocês o Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Viane, muito obrigado, prazer estar aqui com você. Também nós estamos aqui, contamos com a presença do Bertoldino Teixeira Júnior, ele que é diretor conselheiro da UDOP, que é a União Nacional de Bioenergia, e gerente corporativo de sustentabilidade da usina Coruripe. Boa tarde, Bertoldino. Boa tarde, Viviane, obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos conversar sobre o ESG. Vamos lá. E para completar nosso time, eu conto com a ilustre presença do professor Gonçalo Pereira. O Gonçalo é coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp. Gonçalo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Viviane. Obrigado, os colegas. Vamos lá. Excelente tema. Só temos especialistas aqui, né? E como vocês repararam, todos atuam no setor sucroenergético, produção de etanol, de bioenergia. E por que nós convidamos todos os especialistas do setor? Porque hoje a gente vai falar especificamente das boas práticas ambientais nas usinas, do ESG, nas usinas de açúcar e etanol. E você que está acompanhando a gente pode mandar perguntas aqui pelo chat. Não esquece de colocar o seu nome, a cidade onde você está e para quem você quer fazer a pergunta, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, Marcelo, você que é chefe da Embrapa Meio Ambiente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tal ESG, esse termo que é tão falado hoje em dia, né? No mundo corporativo, nos negócios e tudo mais. Esse é um termo novo ou, na verdade, é algo que já vinha sendo praticado nas empresas, no agronegócio e agora ganhou uma nomenclatura nova? Bom, Viane, é interessante essa pergunta, né? Primeiro, o ESG, né? O ESG são as boas práticas ambientais, de governança e sociais, né, no mundo corporativo. É muito interessante a gente olhar a evolução, né, desses conceitos. Então, a minha resposta para a sua pergunta é uma coisa antiga, mas é nova. É antiga, vários os conceitos, né? Todas as empresas, já há muitos anos, têm o setor lá de sustentabilidade, tinha as questões de responsabilidade social, né? As questões ligadas à compliance, né? Dentro das empresas. Mas essas coisas, às vezes, não estavam todas agrupadas dentro do mesmo guarda-chuva e muitas vezes não conversava com a operação corporativa como um todo. Ela acabava sendo alguns nichos, alguns pontos ali de colocação de cada empresa. Quando, recentemente, né, esse movimento ganha corpo, né, com essa sigla nova, com o ESG, como uma sigla, né, ela traz isso para um conjunto único de ação, e ela passa a fazer parte do core business do negócio, da parte central do negócio, né? Ela deixa de ser um departamento ou um processo, ela passa a ser parte do negócio, de qualquer negócio aqui que a gente está falando. Hoje a gente vai estar falando de um negócio aqui, né, do setor sucroenergético, mas de qualquer negócio. Né? Então, são boas práticas que agora passam a ter métricas, passam a ter exigências, passam a trabalhar de forma realmente agregada. Mas vem daqueles velhos conceitos que a gente já conhecia, do tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômica, das questões de responsabilidade social, das questões de responsabilidade ambiental, né? Mas agora com uma roupagem nova e agora com uma intensidade bastante mais importante que a gente não pode deixar de considerar. Entendi. E especificamente no setor sucroenergético, as boas práticas ambientais, as estratégias de ESG, elas já estão presentes há algum tempo, né? Não é, Bertoldino? O que mudou nos últimos anos? Você que está diretamente ligado ao setor. Conta pra gente. Não, perfeito, Viviane. Realmente, né, o setor sucroenergético, ele já tem no seu DNA essas práticas, né? Há alguns anos, né, o setor já evoluiu muito, né? Se você pegar no histórico do setor de 20, 15 anos para cá, né, nós evoluímos muito nessa questão, principalmente ambiental,
né, através de protocolos ambientais com os governos de estado, através de distribuição de renda no interior, né, onde a usina entra, né, o setor entra, a cidade muda em termos de questões econômicas. A gente sempre brinca, né, nós não temos resíduos no nosso setor, nós temos subproduto, né, porque nós aproveitamos tudo, né, dentro do setor de alguma maneira. E realmente a grande mudança agora, eu acho que a grande virada é realmente a questão da governança, né, de 5, 10 anos para cá, principalmente, aí sim entrou esse tema governança mais forte no setor sucroalcooleiro, seja através de gestões mais profissionais, seja através de criação de conselhos, seja através de diversidade de pessoas dentro do conselho, transparência das finanças. Eu acho que isso é um tema extremamente importante dentro do setor, que evoluiu muito nos últimos 5 anos. Então, realmente, assim, o setor ele já tem no seu DNA ESG, né, como o Marcelo bem disse, né, nós já fazemos essa prática há muitos anos, né, e que está no nosso DNA, né, porque nós produzimos energia limpa, e agora realmente o tema governança é que está nesse norte, né, a governança agora, e o Marcelo bem disse, né, eu acho que agora esse tema está todo dentro da corporação, né? Você conversa com o CEO da empresa e conversa com o chão de fábrica, hoje ele está falando de ESG, evidentemente numa outra linguagem, né, mas está falando em sustentabilidade. Então, eu acho que essa é a grande mudança para a gente hoje. Uhum. E a gente está falando da cadeia produtiva de um produto, que é o etanol, a bioeletricidade, que são as energias que menos agridem o meio ambiente, né? Professor, você que já até destrinchou as moléculas de etanol, nos diga uma coisa, o etanol é um combustível limpo porque ele sempre foi produzido de forma sustentável ou ele é sustentável por natureza? Ou nós estamos falando das duas coisas e é isso que a gente precisa mostrar para o mundo? É exatamente isso, Viviane. Nós estamos falando das duas coisas. Se eu tivesse que fazer uma definição para o que é o etanol, né? O etanol é o sol na sua forma líquida e viva, né? Isso aí é o etanol. Então, como toda energia que a gente tem no planeta, fora, né, a parte nuclear, mas ela vem do Sol, né, direta ou indiretamente, então você ter a conveniência de ter esse Sol de forma líquida para você fazer as aplicações que você quiser, porque quando a gente olha o combustível fóssil, qual foi a grande coisa do petróleo? A grande coisa do petróleo foi ser líquido. A facilidade, a conveniência, a simplificação dos processos, né, foi incrível. Então, quando você olha o etanol, você olha que ele é líquido, exatamente como o petróleo, e ele tem uma grande vantagem, ele é vivo. Como é que você reconhece que ele é vivo? Sem querer entrar muito na química do negócio. Ele tem um oxigênio na molécula. Quando a gente, por exemplo, queima o etanol, você não vê, é até perigoso, né? A pessoa se queimar com isso e tal, porque você não vê chama. A chama é transparente. Por que ela é transparente? Porque o etanol, o oxigênio que está dentro da molécula, queima e limpa. A cidade de São Paulo, por exemplo, deve muito ao etanol. A quantidade de pessoas que evitou, né, a morte e problemas crônicos graves por causa do etanol é enorme. Então, o que a gente tem que fazer agora é quantificar esses efeitos que existem, como o colega anterior falou, né, talvez, e o Marcelo também, a USG sempre existiu de outra forma e agora ele está sendo sistematizado, e isso é muito bom, né? E nessa sistematização a gente vai mostrar a força do etanol. Uhum. Na sua opinião, o etanol é o combustível do futuro? Então. Olha, se etanol pudesse ser produzido em país temperado, onde estão os países desenvolvidos, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa discussão aqui, ela nem existiria por tão óbvio, né, de ser a molécula do futuro, que então seria a molécula do presente. Mas eu tenho certeza que o Brasil, né, se tiver essa vontade de liderar, vai conseguir demonstrar isso. Perfeito. E quando a gente fala em futuro, a gente tem que pensar também no futuro das empresas que estão produzindo o etanol, né, que são as usinas. A gente sabe, então, que as boas práticas ambientais, elas sempre foram difundidas no setor. Acho que a grande maioria das usinas, eu já conheci muitas usinas, né, já trabalhei, inclusive, com o pessoal da UDOP, que eu tenho um imenso carinho pelo pessoal da UDOP, e acho que pelo menos a gente pode falar em 99,9% das usinas brasileiras já fizeram muitos investimentos nas áreas ambientais, né?
A gente tem os circuitos fechados para reaproveitamento de água, tem a geração da energia elétrica a partir do bagaço, né? O aproveitamento de todos os subprodutos da cana. Tem o RenovaBio, né? Que é uma referência mundial também, a comercialização de CBios. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, as estratégias de ESG, elas podem garantir a longevidade dessas organizações? Marcelo, você pode começar? Posso sim. Eu acho assim, sendo bastante direto e simples, não existe futuro sem sustentabilidade. Quando eu falo futuro, eu estou falando de longevidade dos negócios. E quando a gente fala em sustentabilidade, às vezes a gente só pensa a sustentabilidade como aquela coisa ambiental. Não, sustentabilidade do próprio negócio, né? Só existe sustentabilidade, só existe futuro se a gente pensar dessa forma de sustentabilidade. O setor sucroenergético é um exemplo muito claro disso. Acho que o Bertolini trouxe um elemento muito importante. A gente não tem resíduo, a gente tem coproduto, né? Foi a fala dele. A economia circular, que a gente fala tanto hoje, ela já é praticada, né? Se aproveita tudo da cana, né? Se aproveita tudo. Gera açúcar, gera etanol, gera eletricidade, gera adubo, gera biogás, gera, né, e outros produtos possíveis, plástico, né, polímeros, né, e tudo mais. Ou seja, se aproveita tudo dentro desse conceito da economia circular. E a economia circular é a economia do futuro, é a economia da retomada da economia após esse período, né, que a gente está vivendo, dessa grave crise climática, né? A gente não tem caminho fora disso. Então, assim, a sustentabilidade não é uma opção. Eu quero ser sustentável ou não. Ou eu sou sustentável ou eu não existo, né? E isso vale para o setor sucroenergético e isso vale para a nossa vida, né? Para todos nós. Uhum. Bertolini, você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que, mais do que nunca, né, eu acho que nos últimos anos, e principalmente com a pandemia, né, a coisa deu uma evoluída, principalmente nesses temas. Lógico, tem a questão da mudança climática também, tem a questão das novas gerações, né, essa geração milênio que veio e essa geração que está vindo também. São pessoas totalmente diferentes. Então, eu brinco muito, Viviane, a gente está no lugar certo na hora certa, sabe? Então, o que nós temos que saber agora, eu acho que aí o grande desafio do setor é fazer essa comunicação de forma correta, sabe? Eu acho que, assim, é mostrar o produto que nós temos, mostrar, né, que nós temos um produto que vai atender toda essa demanda de todos os setores, né? E aí eu estou falando de geração, estou falando de mudança climática, eu estou falando de posicionamento pessoal. Então, assim, o grande desafio realmente para a gente agora é comunicar e fazer chegar isso na população, né? Eu sempre brinco, né? O etanol já está aí há muitos anos e só agora virou SD. Era SD há muitos anos atrás, né? Só que o que aconteceu? A gente, até hoje, ou por questões, e não importa mais discutir o passado, nós não comunicamos da melhor forma. Então, assim, agora nós temos o produto, a população quer esse produto, e basta a gente comunicar e basta a gente informar corretamente os nossos processos. E bem, o que o professor disse, agora é sistematizar isso. Eu acho que é isso que nós temos que fazer daqui para frente, porque aí o céu é o limite para a gente. Aí, com certeza, as nossas usinas, as nossas empresas vão ter vida longa, porque tem espaço para todo mundo, né? A energia renovável é uma dimensão enorme, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada. Acho que ele travou. Tá. É o novo mundo. Né? Estão me ouvindo agora? Eu voltei? Estamos sim. Nós estamos ouvindo. Professor, qual que é a sua opinião? O ESG pode garantir a longevidade das empresas? Sim, eu concordo totalmente com o anterior. Olha, você sabe que o ponto que eu acho que realmente mudou, quando a gente olha, por exemplo, os fundos que existem no mundo, a gente está falando de alguma coisa como 60 trilhões de dólares. Isso é muitas vezes o PIB brasileiro, mas isso é mais, talvez, do que qualquer país do mundo.
do que o PIB, né, em qualquer país do mundo. Então, a gente está falando de uma força e de um poder incrível. Então, esse capital agora, talvez pela primeira vez na história da humanidade, ele se organiza e ele começa a ouvir mais os órgãos multilaterais, como, por exemplo, a ONU, né? Então, você tem esses protocolos de investimentos responsáveis, essa coisa tudo que cada vez mais se conecta. Então, embora a gente esteja vendo no mundo uma coisa extremamente preocupante, que é a péssima distribuição de renda, né? A gente está vendo uma quantidade de pobreza muito grande, e esse, eu diria, é o grande desafio da humanidade. E esse desafio, né, sem querer exagerar, é um dos desafios que o etanol, por exemplo, o etanol, quando eu digo, a biorefinaria como um todo, né, tem potencial de resolver. Porque quando você olha a quantidade de emprego que é gerada, por exemplo, com uma unidade de energia fóssil, se você for produzir etanol, a mesma quantidade de energia vai gerar pelo menos 10 empregos, né? E como foi falado, onde você vê uma usina de etanol, você vê uma cidade. Você vê uma cidade com toda aquela complexidade, com toda aquela rede de empregos, de atividade econômica. Então, a conta que a gente tem que fazer de sustentabilidade, como o Marcelo falou, não é só sustentabilidade pensando em quantidade de CO2 na atmosfera, não é isso não. É o emprego, onde é que está o emprego, onde é que está a cadeia inteira. Então, a gente tem no etanol, como você falou antes, Viviane, se o etanol se torna uma molécula mundial, a molécula do futuro, a primeira coisa que acaba são as migrações da África. Você vai ter emprego na África, você vai ter emprego na Ásia, né? Você vai ter emprego em todos, você vai ter emprego no Afeganistão, né? Então, é isso que ESG pode significar, sabe? Jogar esse investimento nos locais certos, pensando não apenas no mercado financeiro, mas na economia, no seu conceito real. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando também de muito desenvolvimento social e uma coisa vai puxando a outra e vai melhorando como um todo, né? Toda a sociedade. Exatamente. Bom, como você explicou, né? Como você explicou lá no começo, Marcelo, ESG é uma sigla que quer dizer meio ambiente, desenvolvimento social e governança, né? E hoje em dia a gente também conta com uma coisa nova que tem aí, que são as inúmeras tecnologias digitais que ajudam todas as empresas a se comunicar melhor, a melhorar os seus processos, a ter mais agilidade, né, e mais precisão. Você acredita que as tecnologias digitais vão acelerar os processos de ESG nas empresas, nas usinas, principalmente? Com certeza, já estão acelerando, né? A gente, além da questão tecnológica em si, né, que aí o Bertoldino pode falar com muita propriedade, né, daquilo que já está acontecendo em toda a logística da usina, do funcionamento da usina, que pega essa questão digital, eu acho que tem um ponto que é extremamente importante, a gente está falando de governança, que é essa questão da transparência. A gente está vivendo uma época de uma transparência quase radical, né? E essa transparência, ela é fundamental quando a gente está pensando em sustentabilidade, quando a gente está pensando, como o Gonçalo colocou aqui, de acessar créditos verdes, de acessar financiamentos, né, ESG. Por quê? Porque hoje a gente está, as coisas estão, as informações circulam com muita facilidade, né? Então a gente precisa dessa transparência para isso acontecer. E o meio digital, ele favorece muito essa questão, né? Além disso, traz também um outro elemento, que é esse elemento da inclusão, né, da inclusão social, né? Hoje, essa questão da digitalização facilita muito, né, o contato, facilita muito a troca entre as pessoas, né? Facilita muito a realização, né, de trabalhos antes impensáveis, né? Ou até mesmo isso aqui que a gente está fazendo, né? Antes a gente teria que todo mundo se deslocar para São Paulo, pegar o carro, encher com etanol, né? O tanque do carro, se deslocar para São Paulo, né? E estar num estúdio para que a gente pudesse fazer isso daqui. Então, isso acelera muito os ganhos também de produtividade, né? Então, você vê, a gente tem ganhos em todas as dimensões, seja lá no campo, com a logística, com toda a parte digital do agro, com a questão da melhoria da agricultura de precisão, saber aonde colocar os insumos, então tem toda uma parte de sustentabilidade nessa área, tem essa parte da transparência e tem essa parte da conexão entre as pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, o mundo digital é uma revolução, talvez tão grande quanto ou maior que o ESG, talvez ela que esteja trazendo o ESG de volta nessa nova roupagem para a gente. Uhum.
Bertoldino, conta um pouquinho para a gente como é que foi aí durante esse período de pandemia e tudo mais. Vocês que são um grupo, você representa um grupo muito grande, né? Que tem unidades espalhadas em várias regiões do Brasil. E como você comentou aqui mais cedo, você está em Ribeirão Preto, né? E aí as tecnologias digitais facilitaram essa comunicação entre gestores, colaboradores. Com certeza, Viviane. Só para você ter ideia, eu ia para o Nordeste uma vez por mês, pelo menos, né? Deve ter quase 1 ano e meio que eu não vou, para você ter ideia. E como que a tecnologia facilitou tudo, né? A questão do home, as pessoas em casa, eu acho que deu um avanço muito interessante. Mas uma coisa no campo, eu acho que o grande ganho tecnológico no campo, principalmente nos últimos anos, é com relação à gestão de território, sabe? Eu acho assim, por isso que eu brinco que a gente está no lugar certo na hora certa, sabe? E assim, hoje, né, imagina em termos ambientais, antigamente você tinha que medir a área, você tinha que fazer toda uma logística de campo para você saber o que está acontecendo no seu território, fazer uma gestão daquele território. Trabalha tudo com imagem de satélite, né? O próprio RenovaBio, né, Marcelo, é todo baseado em imagem de satélites quase que reais, né? Eu sempre brinco que agora a gente está no Big Brother direto, porque tudo acontece ao mesmo tempo e tudo muito rápido e com informação precisa, que é o mais interessante disso tudo, né? Então, especificamente no nosso setor, ficou tudo mais fácil quando você vai controlar suas reservas legais, quando você vai controlar suas áreas de preservação permanente, quando você vai controlar sua produção no campo, você consegue fazer isso tudo em termos digitais hoje. Então, assim, é um avanço, né, num momento, numa era extremamente interessante. E principalmente essa questão da comunicação interna, né? Você, antigamente, realmente, é o que você disse, para eu ir lá em Iturama, que está a 500, 600 quilômetros aqui, eu me deslocava, eu perdi um tempo, gastava energia. Hoje você consegue conectar com a sua base lá e, ao mesmo tempo, você sabe tudo o que está acontecendo. Então, assim, realmente, a digitalização, o digital, ele veio para ajudar e, ao mesmo tempo, dar suporte a esse ESG, né? Sem falar na governança, que vai ser extremamente, facilitou bastante a governança nessa questão digital, e o social, porque hoje você tem dados reais, você conhece tudo que está acontecendo no seu redor, no seu município, nas suas estruturas. Então, realmente, hoje está muito mais fácil. O digital, com certeza, veio para ficar e mais do que nunca, sabendo usar essa informação com responsabilidade, porque realmente hoje nós temos as imagens reais de campo. Professor, você que tem um olhar mais amplo sobre vários setores, né? Você trabalha mais diretamente com o setor, mas você olha para o todo, né? A gente está falando aqui do setor sucroenergético. A gente já falou de boas práticas ambientais que estão no DNA desse setor há muito tempo, né? Desde meados daí dos anos 90 e tudo, esse setor vem investindo muito. A gente está falando de tecnologia, que também já está agregada no setor, levando as estratégias aí de ESG, acelerando as estratégias de ESG. A gente pode dizer que o setor sucroenergético está um passo à frente, pode servir de exemplo para outros setores, principalmente no agronegócio, vamos falar assim? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Eu dou sempre o seguinte exemplo. Hoje em dia ficou um perigo você andar no interior de São Paulo por causa das onças. Onça está no topo da cadeia alimentar. Por que elas voltaram? Porque à medida que o pessoal começou a pegar, né, pasto e colocar novas usinas, novos campos de cana, você tem a reserva legal, que hoje em dia está sendo todo estruturado sob a forma de corredor, de forma que a fauna, a flora está toda ela retornando. Mas, olha, eu queria dizer o seguinte, eu enxergo esse nosso setor, né, como um trem gigantesco, maravilhoso, com vagões incríveis. Mas a locomotiva desse trem é a motorização. A motorização, o Brasil fez uma coisa espetacular, que nós brasileiros talvez não reconheçamos como devíamos, né? Quer dizer, a gente entra num posto de combustível, bota etanol e acha que é aquela coisa mais normal do mundo. É o único país do mundo que faz isso. Quando eu tenho colegas que vêm do exterior aqui para o nosso laboratório, que a gente passa no posto de combustível e coloca etanol, o cara fica impressionado e a gente acha que é normal. Então, Viviane, eu acho que esse imenso trem que a gente tem, maravilhoso, agora precisa de uma nova locomotiva. E a nova locomotiva
são as células combustível a etanol, capazes de converter o etanol em uma corrente elétrica e, com isso, movimentar, né, o motor elétrico, que, por ser mais eficiente do que o motor a combustão, é uma tendência mundial. Essa, para mim, tem que ser uma obsessão nacional. Concordo. Bom, e a gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira, né, sobre um futuro mais responsável, porque eu acho que é isso que todo mundo almeja, né, não só o mundo corporativo, mas toda a sociedade, né, a gente está falando do nosso dia a dia, do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos e netos, de um mundo mais justo, né. E aí eu queria pegar carona aqui e aproveitar essa parte, indo para a parte final da nossa live, e contar para todo mundo que está acompanhando a gente que a UDOP, representada aqui pelo nosso querido Bertoldino, e a Embrapa agora se juntaram e lançaram um prêmio de boas práticas ambientais. Marcelo, está na Embrapa, que está fazendo parte da comissão organizadora desse prêmio. Conta mais um pouquinho para a gente sobre o prêmio UDOP Embrapa. Joia, Viviane. Então, essa ideia surgiu, né, a partir da UDOP, né, de falar, poxa, a gente já tem tanta coisa, né, que a gente faz, a gente tem incentivado tanto, né, as usinas a adotarem essas boas práticas, a gente tem o RenovaBio, né, colocado aí, que é uma das dimensões, né, da sustentabilidade, a questão das emissões de gás de efeito estufa, né. Como que a gente transforma isso tudo numa forma de premiar, né, as usinas que estão fazendo essas boas práticas, mas mais do que isso, fazer com que essas práticas sejam conhecidas, né? Então, é uma forma das usinas mostrar o que estão fazendo, mas de divulgarem isso que estão fazendo, né? E isso servir de exemplo para outras usinas e até mesmo para outros setores, né? Então, o prêmio surgiu dessa ideia. Né? Com certeza. Né? Então, o prêmio surgiu desse contexto, dessa ideia, né? Junto com isso, a gente tinha um momento propício, né, de o RenovaBio estar começando, né, e o RenovaBio já ter trazido, né, todos esses elementos da importância da sustentabilidade, a importância da preservação das áreas, né, nativas, porque o RenovaBio não permite, né, a produção de biomassa em áreas de vegetação nativa, toda essa questão da redução das emissões, do ganho de eficiência energética, né, todos esses elementos que o RenovaBio já trazia, e aí a gente até falou aqui, né, de todos os coprodutos que são produzidos na usina, a gente esqueceu de citar o CBio, né, que é um coproduto novo, né, um produto que não é físico, né, ninguém pega o CBio, né, mas ele é um ativo fundamental, né, ele é um produto que quer dizer 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida porque eu coloquei etanol no carro e não gasolina, né? Então, isso é fantástico, né? É mais um produto aí que está sendo gerado também por esse setor. Então, o prêmio, né, veio nessa ideia da gente, então, fazer ser conhecidas essas iniciativas, né? E aí, para esse primeiro ano, né, a gente selecionou 4 categorias, né, que é a categoria de redução de emissões, né, como que a gente já falou aqui. Então, tem a ver com o RenovaBio, tem a ver com as boas práticas, né, de redução de emissões de gás de efeito estufa, pensando nas questões da mudança climática. A questão da gestão da água, que é fundamental, né, a gente está aí passando por um momento, né, de uma crise hídrica e todo mundo falando sobre o assunto, então, como que a gente usa a água nesse setor, nessa indústria. A questão da gestão da paisagem, né, eu gostei aqui do exemplo que o professor Gonçalo trouxe, né, da recuperação das reservas legais em corredores, né, isso é um dos critérios da premiação, e a questão da eficiência energética, ou seja, como que a gente está fazendo tudo isso de forma a ter uma eficiência energética. Quando a gente fala em eficiência, geralmente a gente está falando em sustentabilidade, né, então aqui a gente traz também esse 4º elemento. Perfeito. Certo. Bertoldino, conta pra gente como é que as usinas podem se inscrever, fala um pouquinho mais sobre o prêmio.
Não, perfeito, Viviane. E reforçando aí o que o Marcelo falou, a UDOP, ela tem, né, na sua característica a formação, né? A UDOP, desde da sua fundação, ela traz conhecimento para as usinas, né? Ela traz informação para as usinas. Então, né, a ideia do prêmio seria exatamente isso, né? A gente desafiar as usinas no sentido de já avançamos, né? Temos grandes passos no setor, mas ainda podemos mais, né? Eu acho que a ideia realmente é sempre estar na frente, né? O setor sucrocoreiro, ele quer ser vanguarda sempre. Então, a ideia desse prêmio DOP foi exatamente para isso, para pegar as boas práticas das usinas e disseminar isso no setor como um todo, né? Para que não tenha daqui a uns anos, né, essa prática a gente não vai mais premiar, né? Porque está todo mundo na mesma página. Então, a ideia é exatamente essa, né? Nivelar e, ao mesmo tempo, incentivar alguma outra usina numa prática diferente, ela está saindo na vanguarda também. Né, as inscrições, né, já estão no site da UDOP, né? Até final de setembro, né, você pode entrar lá no site da UDOP e fazer a sua inscrição, mas o mais importante é nós esperamos cases desafiadores, né, projetos que possam servir realmente de motivação para as outras usinas. Eu acho que é o primeiro prêmio, evidentemente, como o Marcelo disse, nesse primeiro momento nós colocamos algumas categorias básicas, mas a ideia daqui a uns anos é realmente você estar fomentando esse prêmio com novas oportunidades, tanto na parte... Esse ano a gente focou muito nas mudanças climáticas, com temas ligados a mudanças climáticas, mas nada impede que nos próximos anos também entre a questão social, entra também a questão de governança. Então, assim, é um primeiro passo para que a gente, primeiro, coloque boas ideias e, ao mesmo tempo, nivele informação. Então, está tudo lá no site do DOP, aguardamos ansiosamente para todas as nossas associadas ao DOP aí se inscrevam, porque a gente quer divulgar isso com muito orgulho. Tá, e as inscrições, relembrando, elas vão até dia 17 de setembro, é isso? Isso. Perfeitamente, até dia 17 de setembro, o Saliba é muito rigoroso nos prazos dele, né? Um abraço aí para o Saliba, é uma pessoa da vanguarda aí do setor, junto com o nosso presidente, Amaury, realmente até dia 17, e aí depois vamos fazer um grande evento e divulgar isso para todos do setor e da sociedade como um todo. Perfeito. Bom, e a gente tem aqui algumas perguntas, tá? O Cassiano, ele pergunta assim, qual o maior desafio para o setor hoje no aspecto de ESG? Quem pode responder? Qual o maior desafio do setor? Eu acho, Cassiano, obrigado pela pergunta. Eu acho que o grande desafio, na verdade, não é nem o aspecto ESG, é saber comunicar o ESG que nós fazemos, sabe? Esse acho que é o grande desafio nosso. No dia que o consumidor, né, que até hoje nós não conseguimos isso, e nós temos que trabalhar para isso, até hoje, quando ele abastecer o carro com etanol, ele é lógico, ele está preocupado com a questão do combustível, né? Estamos no debate aí hoje, né, real do preço da gasolina, né? Eu acho que na hora que o consumidor ele colocar, não, eu vou abastecer etanol porque ele é limpo e ele vai fazer bem para o planeta. Então, eu acho que aí sim nós colocamos uma política de ESG forte no país. Um pequeno comentário, Viviane, tem um colega nosso que me fugiu o nome agora, mas daqui a pouquinho eu lembro, que eu não posso esquecer o nome dela, o Marcelo vai me lembrar, mas ele brincava o seguinte, quando ele criou o Renova, um dos que criou o Renova Bio, ele brincava com a gente, que ele falava para o filho dele, quando saía de manhã cedo, papai, aonde você está indo? Quando ele criou o Renova Bio, eu vou ali salvar o planeta e já volto. Então é mais ou menos isso que a gente tem que colocar e colocar isso para a sociedade, que nós temos que, o grande desafio do ESG do setor é a comunicação. Isso mesmo. Isso, nosso grande Gente, Ivan. o Miguel meu áudio Ivan. falhou um pouquinho. Todo mundo tá conseguindo escutar? Super bem. É isso aí, Marcelo. O Miguel então, Ivan, exatamente. O Miguel sempre brincava. O Miguel é uma figura fantástica e ele sempre brincava para o filho dele. Onde você está indo? Eu já vou ali salvar o planeta. E já volto. Eu brinco nas usinas com todo mundo. Aonde você já está indo trabalhar? Não, eu já vou ali salvar o planeta e já volto mais tarde. Eu acho que a Viviane deve ter tido algum problema de
de áudio, né? De vídeo. Eu queria comentar também essa pergunta, Bertolino, eu concordo totalmente com você, está faltando comunicação. O Marcelo citou o ponto do RenovaBio, né, do que ele significa. Na minha visão é o seguinte, hoje o RenovaBio, o CBio, né, que é esse título, ele está com um valor pequeno, ele está com um valor de R$29, se me engano. Isso nos Estados Unidos, a mesma coisa, o mesmo produto, vale $200. Então, Viviane, uma coisa importantíssima para a ESG, sabe, é o que parece mais simples, mas é bem o que o Bertolino comentou, a comunicação. Na minha visão, a gente primeiro tem que, um termo muito utilizado hoje em dia, a gamificação, né, ou gamificação, a gente tem que gamificar os biocombustíveis. O cara tem que entender o seguinte, na hora que eu estou produzindo etanol, eu estou, na realidade, minerando o CBio. O que é o CBio? CBio é um título que tem que estar no meu celular, assim como o Bitcoin, sabe? Para eu comprar, para eu vender, para eu especular, para eu... Quando isso começar, a cadeia inteira vira. Porque aí você conecta o sistema financeiro, né, com a produção de etanol. Então, o cara não tem que pensar muito. Ele sabe que cada vez que ele está negociando aquilo ali, ó, ele está fazendo bem para o planeta, mesmo sem perceber, brincando. Eu acho que essa conexão está nos faltando. O setor é incrível, né? O setor é incrível. Às vezes a gente vê setores extremamente frágeis, ruins, mas com a comunicação tão maravilhosa, né? A gente tem o contrário. Um setor maravilhoso, mas com comunicação a gente está chegando lá. E aí acho que entra o elemento da governança, né? Que o Bertolino trouxe aqui, né? Acho que a governança é fundamental para isso, né? E aí eu trago aquele outro elemento que eu coloquei lá atrás, a transparência. O RenovaBio hoje, ele tem o seu sucesso que ele tem, porque ele foi criado como um programa muito transparente, né? Ele foi criado como um programa que todos puderam ver por dentro como foi feito, foi discutido cada passo, né? E isso dá credibilidade, isso dá lastro, né? Isso dá realmente uma credibilidade ao processo, né? E aí a gente foge daquilo que todo mundo quer fugir quando a gente fala em ESG, que é o greenwashing, ou seja, o fingir que é verde, né, o pintar de verde, né? A gente quer realmente ter práticas de fato verdes e sustentáveis. Perfeito, exatamente. Acho que a Viviane está tendo algum problema de conexão. O nosso novo normal, né? Mas, Marcelo, eu queria comentar, eu tinha apontado isso também, o greenwash, eu acho que esse é o grande risco, né? Eu, em particular, tenho muita preocupação com a história dos carros elétricos a bateria. Eu acho que se a gente não faz análise de ciclo de vida do produto do berço ao túmulo, né? Considerando todos os recursos utilizados, todas as energias utilizadas, todos os gases e a poluição emitida, o que é que realmente sobrou após a análise de ciclo de vida completa. Se a gente não sabe a análise de ciclo de vida do berço ao túmulo, a gente não sabe nada. Tudo, né? Os gatos são pardos. É isso aí. Eu não sei se o Viviane está nos ouvindo. Acho que está. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Sim. Super bem. Hoje a transmissão, a internet não estava me ajudando muito a gente, viu? Mas vamos lá. A Andréia Luchetti, ela manda uma pergunta aqui para o Bertoldino. De sustentabilidade para o ESG, você acredita que as usinas usarão essa nova roupagem no médio prazo? Já falou um pouquinho disso aqui antes, né? Então, Andréia, assim, eu digo que não é nem uma nova roupagem, sabe? Eu acho que, eu entendo que, né, minha visão, sustentabilidade e ESG é a mesma coisa. Nós fizemos até um debate interno esses dias aí. Será que a gente muda de departamento? Nós temos uma gerência de sustentabilidade para uma gerência de ESG. Eu falei, não, é tudo a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, não é uma nova roupagem. Eu acho que é uma nova linguagem. Essa é a diferença hoje de sustentabilidade para ESG. É você ter uma linguagem, principalmente em termos de mercado, né? Eu acho que esse é um avanço também do ESG, né? O Marcelo, no início da sua explanação, falou uma coisa muito, muito importante, muito séria, né? Até então, a gente falava sustentabilidade num departamento específico dentro da empresa. Hoje não, hoje você fala ESG e fala para o CEO da empresa. Nós fazemos reuniões constantes
falando desse tema, né? E mais do que isso, hoje a gente conversa diariamente com o setor financeiro, né? Então, assim, no caso das usinas especificamente, não é uma nova roupagem, sim uma nova linguagem, aonde você agora vai comunicar com outros setores. Basicamente, a gente comunicava com o órgão ambiental, a gente comunicava com os setores de controle. Hoje não, hoje o SD, ou o Departamento de Sustentabilidade, ele conversa com o setor financeiro, ele conversa com o setor jurídico, ele conversa com toda a empresa. Então, acho que essa é a grande mudança, na verdade, dentro das usinas, né? O Departamento de Sustentabilidade, o Departamento de SD, ele fala com toda a empresa e, mais do que nunca, ele conversa diretamente com o setor financeiro da empresa. Uhum. Tem algumas pessoas aqui perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, depois vocês podem acessar pelas redes da revista Globo Rural, tá bom? Bom, e a gente já está caminhando aí para a parte final, e eu queria que vocês deixassem suas considerações finais. Vamos começar pelo Gonçalo? O que a gente já comentou aqui, né? As usinas de etanol, elas são naturalmente vocacionadas ao que hoje a gente tem chamado de ESG, né? Quando a gente para pensar, a gente tem a possibilidade nas usinas de etanol, pela quantidade de subprodutos que ela tem, quer dizer, não sobra nada, pelo contrário, a única coisa que realmente sobra e que a gente normalmente não leva muito em consideração são os benefícios para o solo, a quantidade de carbono que é acumulado no solo como consequência das nossas plantações, da recuperação das matas, essa coisa toda. Eu acho que dentro dessa pergunta aí anterior que veio, o que é que muda nas usinas, eu acho que uma coisa que é muito importante é a usina apresentar ao mundo, né? Gerar uma conexão aonde os fundos, como eu falei, são cerca de 60 trilhões de dólares que existe de recursos no mundo, com gestão privada, procurando locais de investimento, e hoje em dia, procurando locais de investimento que apresentem claramente esse ESG. Eu acho que uma coisa muito importante é justamente as usinas, as nossas biorefinarias, colocarem esses pontos de contato aonde os investimentos, né, de ESG podem ser acoplados. Nossa questão realmente é de comunicação e de fazer ciência que apresente os reais números, né, que gere transparência. O que ciência te traz é transparência, que gere transparência, que demonstre as qualidades das nossas usinas, a qualidade do biocombustível, a qualidade do etanol, da bioeletricidade, do biometano, dos créditos de carbono, ou seja, eu diria que talvez a gente esteja começando apenas, sabe? Enxergando as nossas usinas sob uma ótica completamente diferente, que é a ótica, talvez, da biorefinaria, que é a palavra mais adequada, talvez, para associar a esses empreendimentos, e essas biorefinarias estão prontas, eu não tenho dúvida nenhuma, para receber novos investimentos. Olha, eu vou dar um exemplo aí recente da Raízen, né, que acabou de fazer um IPO de cerca de 6 bilhões, apostando basicamente nas novas tecnologias que ela tá colocando em prática, que é o etanol de segunda geração, o biometano, e, sinceramente, o céu é o limite. Em muito pouco tempo, eu diria, os CBIOS, resultado do RenovaBio, aí é uma criação aí do nosso Miguel Ivan, do nosso Miguel Novato, e isso pode realmente ser uma revolução para o mundo, né? Ser uma revolução para o mundo. Então, eu sou extremamente otimista a isso, agradeço muito aí o convite, os amigos da UDOP, essa universidade prática maravilhosa, e a Embrapa, né? Essa instituição que é um orgulho nacional, e talvez aí, falando um pouco em nome da academia, estar conectado com esses dois setores é extraordinário. Bacana. Bertoldino? Então, primeiro eu queria agradecer aí a Globo Rural pela parceria, agradecer a Embrapa aí na pessoa do Marcelo, professor Gustavo da universidade também, e como consideração final, bem isso, sabe? A gente está num momento diferente, o mundo mudou, né? Acho que quem não percebeu que o mundo mudou não está mais antenado no que está acontecendo. E no caso especificamente do setor, eu acho que nós temos uma avenida pela frente, eu acho que nós temos grandes oportunidades aí, cabe a nós sabermos aproveitá-la e, ao mesmo tempo, né, sempre reforçando, eu acho que nós temos que, mais do que nunca, saber nos comunicarmos e mostrar
o que nós fazemos, né? E esse prêmio, né, reforçando aí que todos façam as suas inscrições aí no Prêmio DOP, porque ele vem bem nisso. A ideia nossa é comunicar e divulgar as boas práticas do setor. Né? Não adianta, a gente sempre brinca dentro do setor que a gente comunica muito bem internamente. Né? Usina fala muito bem com usina. Nós temos vários grupos de WhatsApp aí de usina, eu converso com um, converso com outro, mas a gente não conversa com o mercado, a gente não conversa com os nossos, com os outros setores industriais, outros setores do agro. Então, acho que o nosso grande desafio é esse, e esse prêmio vem exatamente para isso, para a gente divulgar essas boas práticas, para a gente fazer chegar à sociedade o que nós fazemos de bom dentro das nossas usinas, dentro das nossas áreas. Mais uma vez, agradecer a Globo Rural aí pela parceria, o presidente Amauri, nosso presidente da UDOP, o Salib, né, que é o nosso mestre, sempre aí nos dando o norte, né, sempre na vanguarda, né, o Salib, ele não envelhece, né, o Salib está sempre na vanguarda, né, e idealizou esse prêmio aí da UDOP. Então, reforçando mais uma vez aí o convite para todas as usinas, façam as suas inscrições, porque é uma maneira de a gente divulgar o espaço, divulgar as nossas boas práticas no setor. Muito obrigado a todos pelo espaço. Olha, eu preciso fazer uma consideração aqui também, que eu tenho, hoje, tudo que eu sei sobre o setor sucroenergético, eu aprendi com a UDOP, com o Salib, o Rogério, tive experiências muito felizes, assim, nessa área, e contando com a sabedoria dessas pessoas, viu? Marcelo, suas considerações finais. Joia, obrigado, Viviane, primeiro pela oportunidade aqui, esse bate-papo muito bom, né, com o Bertoldino, com o Gonçalo, com você. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande na mão. A gente tem um desafio que é, né, vencer esse momento essa questão das mudanças climáticas, dos desafios sanitários, né, de tudo isso que a gente está vivendo, mas a gente tem também uma grande oportunidade na mão. A gente tem um país, né, com recursos naturais abundantes e fantásticos, né, num clima tropical. Nós temos instituições importantes, né, tanto no setor privado, do setor produtivo, quanto no setor da geração de conhecimento. Então, está aqui representada a universidade, está aqui representada a Embrapa, como instituição de pesquisa, e tudo isso que a gente está falando aqui, a gente chegou até aqui porque a gente tem ciência e tecnologia envolvida nisso, e é isso que vai continuar nos levando também, né, para frente. Né, a ciência e tecnologia que está por trás do RenovaBio, é a ciência e tecnologia que está por trás do melhoramento da produção agrícola, pecuária no Brasil. Né, então, acho que esse é um momento agora da gente transformar tudo isso que a gente tem de bom, né, em um produto realmente sustentável, em um produto que seja reconhecido, né, pelo mundo todo como uma agricultura tropical sustentável, né, e que pode gerar renda, pode gerar emprego, pode gerar benefício, não só para a nossa população, mas para todo o planeta, né, e aí o etanol é um grande representante disso, nessa transição, né, da gente sair do combustível fóssil para a base da bioeconomia, né, para a economia circular. Acho que ficou bem claro esse exemplo aqui que a gente trouxe hoje, né. Muito obrigado aí pela oportunidade. Como o professor Gonçalo falou, a gente precisa nos comunicar, né? É isso que está faltando, a gente tem que comunicar para o mundo inteiro esse produto que a gente tem, que é ambientalmente correto, que a gente está buscando cada vez mais melhorá-lo, né? E ajudar a mitigar aí tudo que está acontecendo no mundo, todas as mudanças climáticas que interferem tanto na produção de energia, de alimentos, na nossa vida, na vida de cada um dos cidadãos, né? Bom, gente, não se esqueçam, marquem as usinas, marquem seu colega, mostre para todo mundo, inspire todo mundo aí, influencie seus colegas aí dentro das usinas a participar do prêmio, tá bom? As inscrições vão até o dia 17 de setembro, lá no site da UDOP, tem todo o regulamento, a ficha de inscrição e tudo mais. E eu gostaria de agradecer, em nome da revista Globo Rural, a presença de todos vocês. Falar com vocês é sempre um presente para todo mundo, porque é muito conhecimento agregado num lugar só, né? Queria pedir desculpa aí pelas instabilidades da internet. Hoje a internet não está colaborando muito, mas acho que a gente conseguiu aqui bater um papo bem bacana, divulgar esse prêmio. Lá no site da revista Globo Rural também, quem tiver mais interesse, tem todas as informações sobre o prêmio. A live vai ficar salva nas redes sociais da Globo Rural, tá bom?
Então, em nome da revista Globo Rural, eu gostaria de agradecer ao DOP, ao Bertodino, Gonçalo, Marcelo. Muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Espero encontrar vocês aqui numa próxima sala para a gente falar mais sobre tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Desejo um Muito bom obrigado. fim de Foi semana ótimo. a todos vocês e a gente se vê, então, nas próximas.